Oi, gente, bem-vindos ao canal. Sou a Mel Alcântara e tô de volta aqui no canal para falar com vocês. Fazia tempo que eu não postava nada, né? Resolvi voltar e falar um pouco sobre o filme clássico chamado Tubarão. Você também assistia muito ele quando era criança? Eu assistia, adorava, mas morria de medo. Quando eu ia dormir, sonhava muito com tubarão. E você, também tinha medo? Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, você acha que eu tenho medo? E Tubarão é um filme de suspense lançado no ano de 1975. Aqui no Brasil, ele foi lançado no dia de Natal, dia 25 de dezembro. Foi dirigido pelo famosíssimo Steven Spielberg e ele foi inspirado num livro, na verdade. Um livro chamado Tubarão, escrito por Peter Benchley. E o filme, ele arrecadou mais de 470 milhões de dólares, gente, o que na época era uma bilheteria absurdamente grande, inimaginável. Ele perdeu somente para Star Wars, anos depois, que foi lançado em 77. Eu sou seu pai. Então bora falar de 5 curiosidades sobre o filme que talvez você não conheça. Vamos lá? Curiosidade número 5. Bom, hoje em dia os efeitos especiais digitais são super realistas, né, gente? Mas nos anos 70 não era bem assim. Tanto que o tubarão branco, ele na verdade foi construído especialmente para o filme, né? Ele era um tubarão mecânico, né, que pesava praticamente 1 tonelada e dava vários problemas durante as filmagens. Tanto é que a equipe técnica começou a chamar o filme, que era Jaws, tubarão em inglês, de flaws, que é falha em inglês. E, inclusive, isso provocou uma brincadeira ali, uma piada interna dentro do set, onde o Spielberg chamava a equipe dele de Departamento de Defeitos Especiais. Isso para vocês terem uma ideia do quanto de problema esse brinquedinho mecânico dava. Inclusive, atrasou muito as filmagens, né? O que trouxe problemas de grana também para terminar o filme. Mas no final, acredito que ele cumpriu bem a missão dele, esse bichinho mecânico. Afinal, dava muito medo, a gente nem desconfiava que não era de verdade. Você achava que não era de verdade? Não. Curiosidade número 4. Bom, falando ainda desse bichinho tubarão mecânico, que aliás era muito realista, ele tinha um nome, sabia? Aí o nome dele era Bruce. Bruce em homenagem ao advogado, grande advogado na época do Spielberg. Sim. E anos mais tarde, olha que legal, a Pixar lançou o filme Procurando Nemo. E nesse filme tinha um tubarão que era vegetariano e o nome dele era Bruce, em homenagem ao tubarão. Só que esse Bruce era bonzinho, porque ele não comia pessoas nem peixinhos. Que lindo, cara! Curiosidade número 3. Bom, e apesar de todo esse sucesso, né, o Spielberg, ele falou em algumas entrevistas dele que o filme Tubarão é um filme básico. Sim, ele declarou, abre aspas, com Tubarão, optei por fazer um filme que atingisse o público de 2 maneiras. Primeiro, o pânico, depois, o suspense. Nunca ambicionei mais que isso. Para mim, Tubarão não tem estilo. Se resume ao conteúdo e à experiência, fecha aspas. Pois é, um filme tão básico, que tinha um orçamento inicial de 4 milhões de dólares, gente. Mas ele ultrapassou mais de 9 milhões. Isso por conta dos grandes atrasos e problemas ali com o bichinho mecânico, né? O tubarão que tinha várias falhas. E inclusive conta-se que como ele foi gravado realmente em alto mar, numa praia, dificultava muito as filmagens. Dependia do tempo, as pessoas, a equipe, os atores passavam mal, tinham enjoos. E isso trouxe mais problemas, né? E deixou o filme bem mais caro. E agora, curiosidade número 2. Bom, eu já disse que o filme ele foi inspirado num livro chamado também Tubarão,
que por sua vez foi inspirado numa história real. Sim, gente, uma história real. O Peter Benchley, o escritor, ele escreveu essa história depois de saber de uma notícia onde um pescador tinha pego um tubarão de 2 toneladas nas praias de Long Island, em 1964. Incrível, né? E conta-se também que esse escritor, ele teve uma participação grande no filme ali, ele ajudou no roteiro. E além disso, ele atuou também como um pequeno papel, né? Como repórter ali na história. Bem legal, né? Curiosidade número 1. Bom, certo dia antes de começarem ali as filmagens, que foi numa praia, uma ilha de Massachusetts, o querido Spielberg levou alguns amigos, né? Amigos próximos, que eram nada mais, nada menos que 2 grandes diretores da época, George Lucas e Martin Scorsese, para visitar o set e conhecer o tal do Bruce, o tubarãozinho. Bom, e George Lucas ficou lá se divertindo com um monstrão mecânico e colocou a cabeça dele dentro da boca do tubarão. Enquanto isso, o Martin Scorsese e outros amigos ali resolveram zoar o cara, né? O George Lucas. O que eles fizeram? Pegaram alguns controles e mexeram, começaram a manusear. Só que aí deu alguma coisa aconteceu que emperrou a cabeça do bicho, né, do tubarão, enquanto o George Lucas estava com a cabeça lá dentro e ficou preso na boca do tubarão. Olha que cena legal. Mas graças a Deus deu tudo certo, não aconteceu nada, era de mentirinha, né? E virou mais uma história divertida aí com grandes nomes do cinema mundial. Bom, e além do sucesso de bilheteria e crítica, Tubarão ganhou um Oscar de melhor trilha sonora. Sim, quem não se lembra do tema de Tubarão? Que inclusive se tornou culturalmente o som, né, em sinal de perigo e ameaça. São 2 notinhas só e você já fica tenso. Bom, e eu particularmente tenho uma lembrança bem bacana referente ao filme Tubarão. Quando eu morei em Los Angeles, em 2013, eu tinha um vizinho, numa das casas, morei em vários lugares lá, numa das casas que eu morei, um vizinho chamado Gary. E o Gary era ator e quando criança, adolescente, ele trabalhou no filme Tubarão 2, onde ele fazia o Ed. E eu ganhei esse card dele na época, onde ele escreve: querida Marilyn, cuidado com os tubarões, do seu amigo Gary, de Tubarão 2 Ed. Infelizmente, anos depois, o Gary faleceu e deixou essa lembrança. E, curiosamente, uma coisa que eu me lembro muito bem é que no meio da sala dele tinha uma boca de tubarão enorme, que era o objeto decorativo da casa. E ele adorava falar sobre a experiência de ter participado, feito esse filme tão famoso que virou um clássico. E é isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje sobre Tubarão. E estou aberta aí a sugestões, se quiserem mandar alguns nomes de filmes, bandas, para falar um pouco mais, agradeço. Tchau!